né? Gente, que bom estarmos juntos mais uma vez para começar agora uma nova série de estudos. Nós estudamos aí no primeiro semestre, então, a pessoa do Espírito Santo, né, o verdadeiro pentecostalismo. Nós estudamos aí os primeiros meses do ano, depois encerramos o semestre estudando sobre o Espírito Santo na igreja e aprendemos e entendemos, né, que Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus de ordem, né? Mesmo nas igrejas pentecostais, não deve haver bagunça em nome da liberdade do Espírito Santo. Nós aprendemos isso, né? Que o Espírito Santo ele age como Deus, né? Porque o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aonde o Espírito Santo age, nós entendemos que há liberdade, mas não libertinagem, né? Então, a gente precisa aprender a estudar, precisa lidar com o Espírito Santo de uma forma correta, com liberdade. Sabemos que os dons são para hoje, sabemos que os dons estão aí, o Espírito Santo está distribuindo os dons e deve ser usado pelos crentes hoje em dia, mas usar com zelo, né? E agora que nós já estudamos, não exaustivamente, mas nós aprendemos, trabalhamos bastante o tema do Espírito Santo, nós vamos começar a estudar então, com o manual de apoio aqui do Meyer Pearman, as doutrinas fundamentais da Bíblia, da fé cristã, né? Vamos usar esse livro aqui, alguns já conhecem, alguns já têm. É um livro muito bom, denso, e ele nos dá caminhos, ele nos dá diretrizes, ele nos indica muitas coisas aqui, onde nós podemos também buscar da fonte. Coincidentemente, alguns temas aqui nós estamos também trabalhando na nossa escola Crescer, que é o nosso discipulado aos sábados. Então, alguns dos temas que nós já trabalhamos, talvez a gente pule, ou reforce aqui, vai reforçando no sábado também. Afinal de contas, isso é a palavra de Deus, e as doutrinas da Bíblia, nós devemos estar focados, né, convictos da nossa doutrina, como eu disse no começo do culto, para que não venha não surjam modas por aí, né, e aí a gente caia nessas ondas, né? Por exemplo, se a gente for lembrar lá para trás, G12, Gargalhada Sagrada, Batalha Espiritual, Missão Shekinah, que mais? Eu não vou lembrar de muita coisa não, vocês podem lembrar por aí. Sei lá, o Riso, né? O Randy Clark, Dente de Ouro, exatamente, né? Então, tantas coisas acontecendo aí. E a gente vê, inclusive nos dias de hoje, ainda algumas igrejas que não são enraizadas nas doutrinas bíblicas. Note que nós vamos estudar doutrinas bíblicas, não doutrinas da ICT, não é isso. São doutrinas bíblicas. E o crente que não tem a sua raiz nas doutrinas básicas da Bíblia, facilmente são engolidos por esses ventos de doutrina, né? Por essas modas. Vamos usar o método X aqui na igreja para o crescimento da igreja. E a igreja enche, lota e de crentes vazios, né? E a gente tem trabalhado aqui justamente o discipulado nesse sentido, de que nós sejamos crentes com conteúdo prático e de vida, né? Então, eu acho que é isso que é importante. Não adianta nós sermos cheios, a igreja estar grande, cheia de crentes vazios. Não, a gente precisa ser uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, e isso vem também através do conhecimento da Bíblia. Então, hoje eu vou dar a introdução. Semana que vem a Renata vai estar falando sobre as Escrituras. Lembrando que é interessante não ficar só no que nós aprendemos aqui, também as pesquisas, a leitura da Bíblia é muito importante, né? A escola Crescer no sábado também, porque a gente pode, eu estou pensando que de repente a gente fazer algum mesclado com o que vai acontecer aqui. Por exemplo, sábado vai ser falado sobre a expiação, né, na escola Crescer, e vai ter um capítulo aqui que vai falar sobre expiação. Então a gente quer de repente trabalhar algumas coisas assim, para firmar mesmo o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. Claro que não vai dar para ser exaustivo, mas nós pretendemos trabalhar as Escrituras. Os atributos de Deus nós não vamos trabalhar, porque nós queremos fazer uma série de mensagens em cima dos atributos de Deus, mas talvez lá na frente a gente possa tratar na nossa escola Crescer
ponto a ponto. Eu acho que vai ser muito válido e importante. Lembrando que nós não temos prazo de término do estudo. Nós começamos e aí a gente vai. Quem sabe, em vez de estudarmos, por exemplo, o conhecimento de Deus, quem sabe quando a gente chegar lá no conhecimento de Deus, a gente aprenda com Ele pessoalmente, lá face a face, né? Tudo isso pode acontecer. Então nós temos vários temas a serem tratados, sobre os anjos, sobre o homem, pecado, pessoa de Jesus Cristo, expiação, salvação nós não vamos falar, porque nós acabamos de falar na Escola Crescer, sobre o Espírito Santo, como eu mencionei também, mas a questão da igreja também, as doutrinas da igreja, né? Questão de natureza da igreja, fundação, membros, obra da igreja, as ordenanças, tudo sintetizado. Nós vamos falar aqui, o tema também trata de escatologia. Então, temos muitas doutrinas a serem estudadas. A gente vai usar o Pirman por ser um erudito também, e o livro, ao mesmo tempo que ele é muito teológico, ele é um livro de fácil entendimento. Tínhamos o Duane Gruden também para trabalhar, mas esse daqui parece ser mais fácil. E por que estudarmos as doutrinas da Bíblia sistematicamente, né? Por que estudar as doutrinas bíblicas? E aí eu vou usar aqui a introdução do Dr. Pirman, que ele vai dizer que a Bíblia, tem diversos temas, diversos assuntos espalhados por ela. E uma vez que organizados os temas, fica mais fácil da gente estudar. Então, por isso que nós vamos ver aí as matérias na teologia sistemática, né, para quem estuda. Essa primeira introdução, que talvez a gente usa muito o termo teólogo, mas entenda teólogo como todo aquele que faz teologia. E todo crente faz teologia. Todo crente faz teologia. Quando você faz um devocional em casa, você está fazendo teologia. Tá? Então, talvez hoje a gente use um pouquinho mais esse termo, mas entenda assim, entenda como teólogo, como o crente, o estudante da Bíblia, o estudante da Palavra de Deus. Então, o que vem a ser a teologia? A teologia é o estudo acerca das coisas de Deus, né? O assunto da teologia é Deus. Vamos conhecer tudo, vamos ser exaustivo na pessoa de Deus? Não tem como, né? Nem se juntarmos todos os grandes teólogos mundiais aí da história, a gente não chega lá. Mas é importante nós entendermos o porquê das doutrinas, o porquê que é muito importante nós conhecermos as doutrinas da Bíblia. As doutrinas para nós são como se fossem as raízes de uma grande árvore. É o que dá sustento, é o que dá segurança. Pode vir o vento que for, pode até dar uma chacoalhada assim, mas continua firme. Existem temas na Bíblia, existem assuntos na Bíblia que o tema ele está ali, talvez não explicitado, mas o conceito de alguns temas estão na Bíblia. E a gente às vezes precisa, e desta forma sistematizada, que os grandes teólogos fizeram isso ao longo da história, ficou mais fácil da gente entender. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Trindade, nós não vamos ver o tema, o assunto Trindade sendo dito e explicado na Bíblia, mas nós vamos ver o conceito da Santíssima Trindade por toda a Bíblia. Desde o começo nós já vamos ver, por exemplo, lá, façamos o homem, lá em Gênesis, né? Façamos o homem à nossa imagem, Deus está falando. E aí nós vamos ver lá em João, por exemplo, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha aí a Trindade se falando, né? Gênesis falando da criação e nós vamos ver João falando da nova criação, né? Então é importante todos essa organização de temas ficando mais fácil de entendermos. O teólogo, o doutor Pirman, ele vai dizer também o seguinte, que a Bíblia é para o teólogo o que a natureza é para o homem de ciência. Ou seja, a Bíblia, para a natureza em si, para o cientista, é uma fonte de informação, é uma fonte de dados. Para nós cristãos, a nossa fonte de tudo é a palavra de Deus. É a nossa fonte de informação, a nossa fonte de dados, a nossa fonte de vida é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender
para compreender um pouquinho mais quando Deus está falando conosco. E nós só vamos poder fazer isso estudando a palavra de Deus. Então é importante nós notarmos que as Escrituras, na Bíblia, estão todos os fatos a respeito da teologia. Tudo que nós vamos estudar a respeito de teologia, seja aqui na igreja, seja em casa no devocional, seja no seminário, no bacharelado, no mestrado, no doutorado, pós-doutorado, a fonte está aqui, é a palavra de Deus. Só estudar a Bíblia faz-nos crentes? Não. A Bíblia precisa fazer sentido na nossa vida, e isso só vai fazer sentido na vida daqueles que já têm um relacionamento com Cristo. Muitos ateus, vocês sabem, por aí na mídia tem muitos ateus que conhecem a Bíblia muito melhor do que a gente que está aqui. E são pessoas que não conhecem a Deus como nós procuramos conhecer. Nós falamos com o autor da Bíblia, nós falamos, enquanto nós estudamos, o autor está conosco. Nós cremos assim. Enquanto nós estamos aqui falando a respeito de Deus, nós sabemos que Ele está aqui. Isto é muito importante a gente entender. Então nós vamos aprender um pouco, trabalhar essas questões, e eu quero então te convidar para abrir comigo a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Por que a doutrina? Eu vou ler o capítulo 4 e depois nós vamos ler do 10, do 9 ao 16. 1 Coríntios 2, versículo 4. Diz assim: minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Então, quando nós estamos estudando a palavra, quando nós estamos buscando ou anunciando ou falando da palavra, nós estamos aprendendo com a palavra, nós estamos aprendendo e anunciando sob o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando nós lemos, é muito importante orarmos pedindo o auxílio do Espírito Santo para nos abrir o entendimento do que estamos lendo. Não é um simples livro como Anne, Harry Potter, que mais? Alguns assim, só me veio esses na mente, Júlia. Só foram esses. Mas, Ariadne também, né? É isso aí, e Tiffany, é isso. Então, assim, foram esses que me vieram à mente. Sofia também, que está me olhando muito assim, né? Que são literaturas clássicas aí dos jovens, né? Então, assim, quando nós estamos lendo as outras literaturas, aí eu vou mais para a área do Paulo e do Herbert, que são mais experientes. Quando a gente está lendo Agatha Christie, Machado de Assis, Rui Barbosa, não é isso? Então, assim, nós não precisamos da iluminação do Espírito Santo na nossa vida para compreender o que estamos lendo. Mas quando nós estamos estudando a palavra de Deus, sim, precisamos da orientação do Espírito Santo para que abra a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para entendermos e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. E por que isso? Porque nós somos seres espirituais. Como eu disse, ateus também conhecem a Bíblia, ateus também leem a Bíblia. Mas a Bíblia só faz efeito, só surte efeito, só produz resultado na vida daqueles que creem. Não é isso? Versículo 9, capítulo 2, continua assim: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas da terra. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. E não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como que nós podemos entender ou conhecer a Deus? Através de Cristo. E por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, a mente e a lente. É o Espírito Santo que nos conduz a entender a palavra de Deus, certo? Por isso que o nosso devocional, ele é sempre embasado no quê? Na oração e na palavra. A gente ora, Senhor, me ajuda a entender esse texto. Me ajuda, fala comigo. Muitas vezes a gente ora assim, Senhor, fala comigo hoje. E aí a gente vai estudar a palavra de Deus, Deus fala conosco. Veja bem, fazer esse tipo de oração e abrir a Bíblia não é aquela mesma coisa que a caixinha de promessa. Você acorda, aquele dia, você pega lá, vai lá na cozinha, pega a caixinha de promessa e está lá. Esta noite ele pedirão a sua alma. Aí não dá, não é? Então assim, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Mas estou falando de um estudo sistemático da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho, também na introdução o Dr. Pirman fala sobre a natureza da doutrina. É importante termos a doutrina e sabermos um pouquinho sobre as diferenças entre teologia, ciência, religião e dogmas. A doutrina cristã, o que quer dizer doutrina? É ensino. Lá no primeiro século nós vamos ver a didaquê. O que era a didaquê? Era o ensino dos apóstolos lá nos primeiros séculos, nos primeiros dias da igreja. Então a didaquê era muito utilizada. Então a gente pode definir que as verdades fundamentais da Bíblia, dispostas em forma sistemática, isso são as doutrinas cristãs. É pegar os temas, sistematizá-las por assuntos, escatologia, pneumatologia, martiologia, e todos os estudos, todos sistematizados. E interessante que nós vamos ver que trata-se geralmente do estudo acerca de Deus, porque tudo que nós fazemos é acerca de Deus, não tem como não ser. Então, a teologia, ela se descreve da seguinte forma, A ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Trata de tudo quanto se relaciona com Deus e com seus propósitos divinos. Palavras do autor. Por que descrevemos a teologia ou a doutrina como sendo uma ciência? A ciência é a disposição sistemática e lógica de fatos comprovados. A teologia é chamada ciência porque consiste em fatos relacionados com Deus e com as coisas divinas apresentadas de uma maneira lógica e ordenada. Por isso, há um grande debate na academia e no mundo acadêmico, enfim, diverso, sobre ser ou não ser a teologia uma questão de ciência, Mas essa não é a nossa discussão. Outro ponto que ele trata na introdução, qual é a conexão entre a teologia e a religião? Todos aqui sabemos que a palavra religião quer dizer o quê? Religar ou ligar. Ligar o homem, no nosso caso, ligar o homem a Deus. E por que há diversos tipos de religião espalhados pelo mundo? Porque cada religião entende a sua maneira, ao seu modo, como ele vai se ligar a Deus. Alguns vão acham, e aí que está também, tem que entender qual Deus que essas outras religiões estão ligando. Alguns acham que vão se ligar a Deus através de boas obras, através de boas ações, através de dízimos e ofertas, mas a Bíblia nos ensina que o único meio de nos ligarmos a Deus é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender esse conceito. Por quê? Porque a religião, de fato, ela não vai levar ninguém a lugar nenhum. Existem muitos religiosos que podem ser teólogos, como também teólogos que podem não ser religiosos. Então, para nós cristãos, o que nós precisamos ser é o equilíbrio da coisa. Nós precisamos ser cristãos, e aí podemos entender
substituir a palavra teólogo por cristãos. Podemos e precisamos ser cristãos, entendendo que a nossa religião, a nossa ligação com Deus está em Jesus Cristo. E aí, poxa, mas aí você está falando que Jesus é uma religião? Não. Eu estou querendo dizer que quando nós entendemos o conceito de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como nosso Senhor da nossa vida, nós sabemos que o nosso relacionamento com Ele é o que vai nos conduzir a Deus. Então, se eu estou ligado em Jesus, automaticamente eu estou ligado no céu, estou ligado com Deus. Por isso que a religiosidade é muito perigosa, porque você pode ser religioso e não ir para o céu. Você pode ser um dos maiores teólogos do mundo e não ir para o céu. Você pode ser um grande conhecedor, expositor da palavra de Deus, falar o grego, o hebraico de ponta a ponta e não ir para o céu. Não adianta nós conhecermos a Bíblia se nós não conhecermos, se nós não tivermos um relacionamento com o autor da Bíblia, com o autor da palavra de Deus. É aí que mora, é aí que está a diferença. Eu acredito que é aí que está a diferença do cristianismo para essas outras igrejas que estão por aí. Até mesmo igrejas, que me perdoem quem for contra, mas até mesmo igrejas hoje que se dizem cristãs, né, que eu chamo de pseudo-cristãs, estão caindo nessa pilha de usar o conceito de religião para fins próprios, não para levar a pessoa a Cristo. Tá, aí vocês vão ver aí a teologia da prosperidade, a teologia da maldição hereditária, a teologia do monte de coisa que tem por aí, né, do maldição hereditária, já falei, prosperidade, tinha mais uma outra que eu tinha lembrado aí. Mas, então, aí o que acontece? O foco da cura, né, da cura divina, a teologia da cura divina. Então, aí o que acontece? O foco, eu venho na igreja não para adorar a Cristo, para me ligar em Cristo, me ligar em Deus, né, me religar em Deus, me religar em Cristo. Mas eu venho para a igreja para quê? Para ganhar alguma coisa. Ou para ficar rico, ou para ser próspero, ou para ser curado, ou para isso ou para aquilo. Quando, na verdade, se nós buscarmos o Senhor, nós teremos tudo isso. Qual a maior riqueza que vai valer mais do que a salvação, do que a nossa salvação em Cristo Jesus? Então, assim, é algo que não tem preço. Uma outra coisa que é importante entendermos a respeito de teologia e religião. O Senhor é tudo para nós. A gente precisa dele e ele nos é suficiente. Nós como cristãos, precisamos entender, pensar na eternidade. E outras pseudo-igrejas evangélicas estão pregando usando a Bíblia e interpretando-a de maneira equivocadíssima, pregando o quê? O aqui e agora, o prazer agora. Então eu preciso possuir agora, eu preciso ter agora, eu preciso gastar agora, porque tudo é agora. Tudo é agora, tudo é agora. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Jesus não morreu numa cruz por nossos pecados para a gente conquistar as coisas aqui agora. Que eu tenho que conquistar, ter aqui na terra. Não. Jesus morreu para nos dar salvação e vida eterna lá no céu com o Senhor por toda a eternidade. Jesus não morreu para termos carros, para termos casas. Não estou falando que isso está errado. Vocês podem ter aí uma casa lá em Dubai, chamar o pastor para ir. Vocês podem ter uma casa, vocês estão chegando aqui agora, vocês podem ter uma casa onde? Na França, eu chamar o pastor para ir. Isso aí não é problema. Mas o Senhor não morreu para isso. Ele morreu para te dar a vida eterna. Então, assim, se a gente pode dizer, eu não gosto de usar muito esse termo, mas se nós podemos dizer que a nossa religião, então, é Cristo, então é isso. Se somos, então, religiosos, a nossa religião deve ser Cristo, porque aí Ele é o caminho, e Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho, tá certo? Tem também a questão do dogma. O que é o dogma? O dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando apresentada em um credo. E aí nós vamos ver vários credos ao longo da história, não vou me deter aqui, mas nós vamos ter o credo atanasiano, credo niceno, o credo constantinopolitano, o
constantinopolitano, e assim vai. E o conhecido credo dos apóstolos, né? Pai nosso que estás no... o Pai nosso não. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim vai. Vocês riem de mim, né? O Pai Nosso é uma oração, gente, calma. Maravilha. Estão me acompanhando até aí? Ou está muito complicado? Porque se estiver muito complicado, o Paulo vem aqui e resolve tudo, me ajuda. O irmão Paulo é uma bênção. Então, e aí uma questão, como falei do credo. O que é o credo? O credo é uma forma sintetizada de dizer também o que está na Bíblia, de afirmar o que está aqui. Eu creio, credo quer dizer crer, né? Eu creio em Deus o Pai, em Deus o Filho, em Deus o Espírito Santo. E aí ele tem uma série de coisas, o credo da Tanata tem 41 pontos, é um monte de coisa, mas vale a pena um dia nós estudarmos, até na Escola Crescer. Paulo, Alex, pessoal, anotem isso, para um dia nós estudarmos. É legal nós estudarmos o credo. E o credo também afirma a nossa convicção, nos ajuda neste sentido, que o credo nada mais é também uma sistematização do que está na palavra de Deus. O que mais que o doutor fala na sua introdução? A questão do conhecimento doutrinário, suprir a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática sobre a verdade. Há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, como também de dispensá-los completamente como sendo desnecessários e inúteis. Olha que coisa interessante isso. E nós vemos isso. Há muitas igrejas, inclusive igrejas tradicionalmente históricas no nosso país, que estão deixando de lado as suas convicções doutrinárias. Para quê? Para se submeterem ao modismo que está por aí, né? E isso é uma pena. Igrejas aí centenárias, né, que estão de repente aí perdendo o seu foco, deixando a sua base de lado por causa de modismo. E vocês vão ouvir eu sempre falar muito da questão da prosperidade, porque esse é um modismo que, querendo ou não, é um modismo interessante. Você está falando de dinheiro. Poxa vida, quem não precisa de dinheiro hoje? Então, assim, a questão de sermos convictos nas nossas doutrinas, embasados nas nossas raízes fincadas nisso, vai fazer com que você não se perca, com que você não se venda, né, doutrinariamente. O que a Bíblia fala é isso aqui e ponto. Você não precisa dar o seu dízimo para ser curado. Você não precisa dar uma grandíssima oferta para uma, sei lá, para uma grande bênção. Não. Você precisa ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, você vai dar o seu dízimo e a sua oferta, você vai fazer o seu melhor no evangelismo, você vai cuidar da casa do Senhor, você vai pregar, você vai testemunhar, você vai discipular, você vai fazer um monte de coisa por amor a Ele. Isso é fidelidade. E quando somos fiéis ao Senhor, a questão das bênçãos, gente, é coisa automática. É coisa automática. Quando nós somos fiéis ao Senhor, as bênçãos nos perseguem. As bênçãos nos perseguem. Tudo bem que tem luta também, óbvio que tem luta, né? Tem dificuldade, tem choro, tem dor, tem medo, tem despesa, tem desemprego, tem Covid, tem um monte de coisa. Mas a gente precisa entender que o Senhor está cuidando de tudo e precisamos permanecer fiéis a Ele e à Sua palavra. Que mais? Questão da sistematização, por exemplo, da doutrina. É interessante que quando nós estamos focados, firmados na doutrina bíblica, nós sabemos para onde ir, nós sabemos onde estamos ancorados e para onde nós vamos chegar, aonde nós vamos parar. É diferente, pensem assim, quando você não está embasado doutrinariamente, é como se você estivesse num navio, e aí você está dentro desse navio, você quer ir para, sei lá, para o Porto de Santos, então você sabe que o destino é o Porto de Santos, mas a tripulação, a galera ali que deveria direcionar o navio para o Porto de Santos, eles mesmos estão perdidos, sem rumo, sem saber que rumo tomar, sem saber que direção ir. Então, assim,
quando nós estamos doutrinariamente enraizados, a gente sabe que a gente quer ir para Santos e está todo mundo conduzindo o navio para Santos, os passageiros, a tripulação, todo mundo está ali, ó, sabendo onde a gente quer chegar. Né? Então nós estamos menos vulneráveis às heresias que Paulo fala em Gálatas. Às vezes João falou muito dos gnósticos, né? Então às vezes algumas igrejas estão aí bonitinhas, né, lotadas, Bíblia no púlpito e tal, mas é um evangelho que não é um evangelho. É um evangelho denorex, que parece que é, mas não é. E aí Paulo vai falar o quê? Ainda que eles venham com esse papinho furado, parecendo que cai fora disso. Né? E como que nós vamos saber o que é genuíno e o que não é genuíno? Tendo base bíblica, estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Eu trabalhei no banco por muitos anos, foram quase 20 anos trabalhando num banco. E dificilmente notas falsas passavam pela gente. Né? Pouquíssimas foram as vezes que isso aconteceu. Por quê? Porque a gente conhecia muito bem a verdadeira. E quando a gente tinha alguma dúvida se era verdadeira ou não, tinha a maquininha para conferir. Então assim, se passou por aqui, vamos conferir. Né? Isso é ser cristão genuíno, isso é ser um crente bereano, por exemplo, né? Atos vai falar disso. Outra coisa, a vida humana é uma viagem do tempo para a eternidade. E é de grande importância a pessoa saber que essa viagem não tem se essa viagem não tem significado ou rumo certo, ou que é uma viagem planejada pelo seu Criador e dirigido por Ele. Deixa eu reler isso tudo aqui. A vida humana é uma viagem do tempo para a eternidade. E é muito importante para nós, vamos dizer assim, os viajantes desta viagem, sabermos que se essa vida não tem significado ou rumo certo, é importante a gente saber, ou não tem significado, ou não tem rumo certo, como eu disse sobre o navio, ou sabermos que essa vida é planejada por um Criador, que nós sabemos que é Deus, e que Ele está dirigindo e cuidando de toda a situação. Certo? Isso é estudar, resumão disso tudo, é estudar a palavra de Deus, pedindo sempre a orientação do Espírito Santo. Outro ponto que o autor coloca, que o conhecimento doutrinário é essencial para o desenvolvimento do caráter cristão. O autor coloca que as crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem também convicções bem definidas. Então é interessante que a gente vai ver que, assim como a espinha dorsal, né, ela é importante para o nosso corpo, assim a sistematização das doutrinas é uma parte essencial do cristão, né, ou da religião, como ele coloca. Por exemplo, ele vai dizer, né, que a gente precisa da palavra para sistematizar e entender a palavra. Sem dúvida, ele vai colocar aqui também que outros podem até dizer sobre a questão de que para se ter a doutrina, precisa-se ter a palavra. Da mesma forma que para se ter um remédio, precisa-se ter a doença. Né? Então, ele faz uma colocação aqui meio... Mas, enfim, o fato de não conhecermos as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã permitem que nós, crentes ou outros crentes, caiam nos erros ou doutrinas heréticas. E por aí vai. Vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi muitas vezes, as pessoas estarem numa igreja doutrinariamente correta, manterem-se firmes, passarem por diversas situações e manterem-se firmes. E aí você vai ver amigos seus também, que estão em algumas igrejas, até que doutrinariamente corretas, né, que seguem a Bíblia e tal, mas esse crente, ele é um crente raso, é um crente que não está querendo se aprofundar na Bíblia, é um crente que não está querendo ter um compromisso sério, eficaz com a palavra de Deus. Aí vem qualquer vento e leva ele. Eu já ouvi
eu conheço crentes que hoje são membros frequentadores de seitas, não vou mencionar aqui da onde que são, mas assim, porque descobriram o verdadeiro evangelho. Olha só, saíram de uma igreja boa, de uma igreja doutrinariamente correta, e estão hoje num lugar que é uma seita, e afirmam assim, com alto e bom som, descobrir o evangelho. Aí você vai conversar com essa pessoa, você vê uma pessoa rasa, sem conteúdo, sem relacionamento com Deus. Olha que coisa triste. 30 anos, 40 anos dentro da igreja e é raso. Viram, meus irmãos, por que eu falo tanto aqui que nós precisamos aprender e colocar em prática a palavra de Deus? É isso. Precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Essa é uma mensagem que, sei lá, não dá dinheiro, essa mensagem não atrai muita gente, talvez seja doída, mas é isso. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com a sua vida. E nós, Igreja Cristã da Trindade, estamos preocupados em te ensinar a palavra de Deus. Nós não vamos falar aqui de prosperidade ou de qualquer papagaio aí para poder encher a igreja, para poder atrair pessoas. Não vamos fazer isso. Nós queremos ensinar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Assim, nós corremos menos riscos de ser enganados. Assim, quando chegar alguém um dia, que sem querer a gente traz um convidado aqui, ou um lugar que vocês estão, e alguém prega alguma coisa esquisita, agora vocês estão atentos. É isso, por isso que nós estudamos e precisamos aprender a palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia, em Mateus 22. Estou caminhando para o final, mais uns 40 minutos eu acabo. Mateus 22, 29 diz assim: aí é Jesus dizendo, né? Este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha aí o que Jesus está dizendo, né? Que o grande erro, e Oséias também já disse isso lá atrás, né? O meu povo carece, porque lhe falta conhecimento. Olha que coisa. O conhecimento doutrinário, e aqui entenda também, quando nós estamos falando conhecimento doutrinário, é o conhecimento bíblico, porque todas as doutrinas vêm da Bíblia. Lembra que eu falei no começo? Nós estudamos os fatos, e os fatos do teólogo, os fatos do cristão, todos estão na Bíblia. Então, quando nós estamos falando de conhecimento doutrinário, nós estamos falando do conhecimento bíblico. Então, o conhecimento doutrinário, o conhecimento bíblico, é um baluarte contra o erro. O que é um baluarte? É como pensa ser, como se fosse um cofre, uma caixa forte, uma fortaleza, um lugar seguro. Então, quando nós temos o conhecimento do que é verdadeiro, o falso não vai te atrair. Ou o falso, você pode até aceitar, ouvir, né? Mas por questão de educação, você vai falar, meu, legal, e ó, acabou. Você entendeu? Eu ia dar um exemplo aqui, mas deixa. Mas assim, não dá. O verdadeiro, você tem o verdadeiro, então o falso não vai te atrair, né? Não vai te alcançar, muito menos te derrubar, né? E aí ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz assim: as estrelas, dizem com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia, que as flores existiam antes da botânica e que a vida existia antes da biologia. E óbvio que Deus existia antes da teologia. Isto é verdade, mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas a respeito das estrelas. E o resultado foi a pseudociência da astrologia. Os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não possuíam. O resultado foi
a feitiçaria. O homem, na sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o quê? O paganismo, com suas superstições e corrupção. Por que nós temos aí um monte de pseudo-igrejas, seitas por aí, que também usam a Bíblia? Usam a Bíblia e mais alguma coisa para complementar a Bíblia, não é isso? Então, assim, por conta dessas questões. Agora, porém, surgiu a astronomia, com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes, e dessa maneira expôs os erros da astrologia. Surgiu a botânica de verdade sobre a vida vegetal, e dessa maneira foram banidos os erros da feitiçaria. Da mesma maneira, as doutrinas bíblicas expurgaram as falsas ideias acerca de Deus e dos seus caminhos, né? Ou seja, quando começou-se a estudar de maneira correta as doutrinas bíblicas, sistematizando-as, evitando tirar temas fora do seu contexto, gerando pretexto para heresias, não, foi se organizando o estudo ao longo dos tempos. A interpretação bíblica foi sendo aprimorada ao longo dos tempos. E é interessante vermos que a Bíblia, ela é um livro interpretativo. Isso é fato. Nós vamos ver espíritas ler a Bíblia e interpretar da maneira deles. Nós vamos ver espíritas, que mais? Budistas. Um monte de gente interpretando do jeito que quer. Até os crentes malucos interpretam a Bíblia do jeito que quer. Não é isso? Por que nós precisamos, então, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, iluminando a nossa mente para o entendimento da Sagrada Escritura? Porque o Espírito Santo é o autor do livro. Então eu preciso interpretar o texto que eu estou lendo, eu preciso pregar o texto que eu estou lendo, ou estudar e anunciar o texto que eu estou lendo, de acordo com o que o Espírito Santo quis dizer. Naquele tempo, naquela época, para aquele povo, e daqui a aplicar para as nossas vidas. Ou seja, tudo que foi dito lá atrás, há não sei quantos mil anos lá atrás, pelo Espírito Santo, continua sendo para nós hoje. Só que eu não posso interpretar isso daqui ao meu bel prazer. Tudo que está na Bíblia é aplicado às nossas vidas nos dias de hoje. E se Jesus não voltar nos próximos 5.000 anos, daqui a 5.000 anos ela também será muito útil. Primeiro ou 2 Timóteo 3,16, né? Que ela é útil, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para tudo, né? Outra questão que ele vai colocar aqui, que o conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. E aqui eu não vou me deter muito não, mas é necessário sim para quem ensina. E quem é que ensina a palavra de Deus? Todos os cristãos, todos nós. Pense você que é só o pastor, que é só o professor, que é só o diácono, né? Ou não, todos nós somos alunos e todos nós somos professores. Todos nós somos discípulos e todos nós fazemos discípulos de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo, mas todos fazem discípulos de Cristo. Então, assim, eu preciso aprender para poder ensinar. Então, eu não só ensino, preciso aprender. O que Paulo diz lá para Timóteo? 2 Timóteo 3,15, 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pedro também vai falar disso lá em 2 Pedro, de aprender, de ensinar. Inclusive ele fala de ensinar com amor, né? Dialogar com amor. Então assim, a gente precisa estar apto para aprender e ensinar a palavra de Deus. E aí ele caminha, né, para falar sobre os sistemas de doutrinação, a questão da teologia exegética, teologia histórica. Eu acho que a gente não precisa falar sobre isso, mas sim estudarmos no seu conteúdo os pontos sistemáticos da palavra de Deus. E aí é como eu mencionei, nós vamos estudar sobre os anjos caídos, sobre a criação do homem, né, a martiologia, a antropologia e tal. Só que lembre-se, de uma maneira simples, de uma maneira agradável e de uma maneira que esses estudos no Projeto Raízes possam realmente nos ensinar a afundarmos ainda mais as nossas raízes, ficarmos cada vez mais fortes no conhecimento, na graça
do nosso Deus, mas sem ficarmos céticos, né? Nós vamos aprender para colocar em prática o que Deus tem para nos ensinar. Que mais? Isso aqui não vai virar um seminário, aquela coisa monótona, chata. Eu gosto de estudar também, eu gosto de seminário. Mas não, a ideia é que nós possamos aprender na graça, crescer na graça e continuar aprendendo. E se depois, amanhã ou depois, daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente tiver que voltar nos temas, nós voltaremos. Como eu disse, tem a escola Crescer também, onde nós vamos estar pincelando essas coisas. Então, são ferramentas que a igreja está nos proporcionando para podermos manusear melhor a palavra de Deus, para sermos cristãos que conheçam verdadeiramente o Deus a quem servimos. Outro dia nós falamos aqui na Escola Crescer que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é o embaixador? O que o embaixador faz? O embaixador de um país, ele representa o seu país aonde ele está. Assim somos nós somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. Então nós precisamos conhecer de fato, né, insistir, perseverar, buscar conhecer cada dia mais a palavra de Deus, para que o nosso relacionamento com Ele possa cada dia mais aprimorar. E aí automaticamente nós vamos colher os frutos disso. Gente, nós seremos, eu não tenho dúvida disso, que seremos abençoados. Sabe, o Senhor está olhando para nós, e não é sacrifício nenhum buscarmos cada vez mais estudar e conhecer a palavra de Deus. E por que não é sacrifício? Porque nós nos sacrificamos para outras coisas. Estudar a palavra de Deus deve ser uma coisa feita com prazer, deve ser uma coisa feita com alegria, não um peso, não religião como nós, no sentido ruim da palavra, como nós falamos aqui. Não é aquela coisa assim, não, eu tenho que estudar porque o André fica lá me cobrando, então eu tenho que ler. Não, não é isso. É ler por prazer, por alegria. É de saber que aqui diante de nós temos um banquete infindável. E aqui nós vamos poder desfrutar, conhecer mais da palavra do Senhor e desfrutar cada vez mais. Então, estudarmos as doutrinas é estudar a palavra de Deus de uma maneira mais condensada, mais organizada, né? Que vai ficar muito mais fácil da gente entender. Tá certo? Maravilha? Sábado tem mais, a gente vai estar estudando aí outros temas. E olha que bênção. E aí, a quarta-feira, que também nós dividíamos o culto também em oração, então o nosso culto de oração foi para o domingo às 9h30 da manhã. E, gente, começamos domingo agora e foi espetacular. Eu quero incentivar vocês a virem para o nosso culto da oração às 9h30 da manhã. O céu se abriu aqui domingo de manhã, né, Renato? Foi uma bênção, foi muito, muito, muito bom mesmo. Olha, valeu muito a pena essa mudança. Então vamos fazer isso. Até porque as quartas-feiras passadas a gente começava os estudos e ficava correndo e tal, não dava tempo para trazer a palavra com calma, em paz, né? Então agora nós vamos focar um pouquinho mais também nisso. Vamos ter mais tempo ministrando os estudos, porque nós precisamos estudar a palavra de Deus e nós precisamos orar mais. E nós estamos caminhando rumo ao céu, né? O nosso navio tem direção, tem tripulantes também focados aqui numa mesma direção, rumo à glória, certo? Vamos nos colocar em pé. Furei meu olho.